Então, fazendo aí a análise de algumas partículas elementares, se eu colocar um nêutron próximo de outro nêutron, eu vou analisar que não vai ter nem ação de atração e nem ação de repulsão. Então, eu vou ter uma ausência de carga elétrica aqui, ok? E se eu colocar um próton próximo do outro, eu vou ter uma ação de repulsão. E se eu colocar um elétron próximo ao outro, também vou ter uma ação de repulsão. Mas quando eu coloco próton perto de um elétron, eu vou analisar uma força atrativa entre essas duas partículas. Então, daí, por conversão, o próton ficou como sendo uma partícula positiva e o elétron como sendo uma partícula negativa. E apesar deles possuírem massa diferente, possuem a mesma quantidade de carga elétrica, que foi chamada de carga elementar. A única diferença é que o sinal vai ser trocado. A carga elementar do próton vai ser positiva e a carga elementar do elétron vai ser negativa. E essa carga equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esse Coulomb aqui vai ser a minha unidade de medida para minha carga elementar. Agora, sabendo disso, a gente pode passar para o conceito de corrente elétrica. O que vem a ser a corrente elétrica? É um movimento ordenado de elétrons dentro de um condutor. E essa corrente elétrica eu tenho o sentido real e o sentido convencional. O sentido real é o que realmente acontece na prática. No sentido real, quando eu submeto um condutor a uma DDP, uma diferença de potencial, que vai ser a força gerada para empurrar esses elétrons dentro desse condutor, no sentido real, os portadores de cargas serão os elétrons. Então, tanto os elétrons que estão dentro do material condutor sólido e os elétrons que estão na parte negativa da bateria, eles vão se reorganizar de forma que eles vão fluir do polo negativo para o polo positivo, seguindo sempre esse princípio aqui de que cargas opostas se atraem. Então, se a carga do elétron é negativa, significa que essas cargas serão atraídas para o polo positivo da bateria. E no sentido convencional, é que antes de saber do sentido real, acreditava-se que os portadores de carga elétrica não seriam os elétrons, mas sim os prótons. Então, se os prótons possuem cargas positivas, significa que o positivo iria se atrair com o negativo da bateria. Repito, sempre seguindo esse princípio que sinais opostos se atraem. Então, se os prótons têm sinal positivo e no sentido convencional eles são os portadores de cargas, significa que eles serão atraídos para o lado negativo. E no sentido real, que é o que realmente acontece na prática, os portadores de cargas serão os elétrons. E como o elétron tem sinal negativo, significa que o negativo da bateria será atraído pelo positivo. E essas cargas que atravessam esse fio condutor, ela vai ter uma intensidade. E para você calcular a intensidade de corrente elétrica, você pode dividir a quantidade de carga pelo tempo. A carga vai ser dada em Coulomb e o tempo vai ser em segundo, pelo sistema internacional. E Coulomb por segundo é a mesma coisa que Ampere. E se você quiser calcular essa quantidade de carga, você apenas faz o produto entre o número de elétrons pela carga elementar. E se eu montar um gráfico dessa corrente, tenho dois tipos de corrente. Eu tenho a corrente alternada, que é a corrente variável, e a corrente contínua, que será o exemplo que vou utilizar. Por que corrente alternada? Porque enquanto o tempo passa, a intensidade dessa corrente vai mudando, alternando entre valores positivos e negativos. Já na corrente contínua, enquanto o tempo passa, a intensidade de corrente permanece constante. E se eu pegar um determinado tempo aqui, T1 e T2, e projetar esse tempo na minha corrente contínua, eu vou formar aqui uma figura, nesse caso aqui um quadrado. E se eu calcular a área desse quadrado, eu posso pegar ΔT e multiplicar pela intensidade de corrente. Área L vezes L, lado vezes lado. Então a área vai ser ΔT multiplicado pela corrente. E a intensidade de corrente eu sei que é a carga dividido pelo tempo. Então eu troco essa intensidade de corrente por carga dividido por ΔT. Corto ΔT com esse ΔT. E tenho que a minha área é numericamente igual à quantidade de carga.
E outro assunto importante são os condutores. Eu tenho 3 tipos de condutores: sólido, líquido e gasoso. Um exemplo de condutores sólidos eu tenho os metais, como por exemplo cobre, ouro e prata. E os condutores líquidos eu tenho como por exemplo as soluções iônicas. E os portadores de cargas das soluções iônicas serão os íons. E os portadores de cargas dos metais serão os elétrons, porque esses materiais eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres na sua camada de valência. E os condutores gasosos. Eu tenho os gases ionizados, e os portadores desses gases ionizados serão os íons e os elétrons. E uma aplicação desses condutores gasosos eu tenho dentro de lâmpadas, aquelas lâmpadas de Porsche, lâmpada de sódio, lâmpada de mercúrio. Então eu tenho essas aplicações aqui, tá? Em condutores gasosos. O sódio, como eu já falei, o fósforo, o mercúrio, o neon, e entre outros. E assim a gente finaliza o nosso assunto sobre a corrente elétrica, fluxo de corrente elétrica, o conceito de carga, intensidade de corrente. Fizemos uma análise gráfica, aprendemos que a área desse gráfico vai ser numericamente igual à quantidade de carga e vimos também um pouco sobre os condutores, por onde vão fluir a nossa corrente elétrica.